Gente, boa noite para vocês, muita paz a todos, muita luz, as melhores energias. Ela me fala sobre responsabilidade espírita. E eu tenho a responsabilidade de passar para vocês, de conversar com vocês sobre questões do nosso tema de hoje, que é renovação. Renovação. Nós estamos atravessando um momento de renovação planetária. Extenso, grande, maior. E eu não tenho tido um tempo de espaço. Pedindo para falar mais alto. Mais alto? É. Tá bom. E eu não tenho tido tempo e espaço para pensar. Sabe por quê? Exigências. Nunca o plano espiritual fez uma solicitação tão solene para nós quanto agora. Atitude, comportamento, plantio, colheita e distribuição. Do que? Se vocês observarem, o ciclo planetário mudou. Vocês perceberam ou não? Pode fazer perguntas, viu? Mediunidade, desenvolvimento mediúnico, questões modernas. Pode, o que eu tiver disponível de vocês, vamos trabalhar e pensar. Fundamental para as grandes modificações atuais. Por quê? Porque é necessário, é vital. Nunca a humanidade esteve numa encruzilhada como está ficando agora. Ou ela muda, cresce, ou ela sofre cada vez mais. Vocês acham que o nosso planeta é um paraíso ou não? Sim ou não? Nossa, um silêncio. Eu acho que é um paraíso, de verdade. Para atuar. E de desafios é um paraíso? Sim ou não? Existem desafios? Sim. Oh. Como? Sabe por quê? Fácil é observar os outros, os problemas dos outros. Difícil é se colocar na posição dos outros. É muito difícil. Difícil é passar problemas e dificuldades per si, na individualidade. O olhar de cada um é um prisma. O olhar de cada pessoa, a mesma experiência, a mesma pressão, a mesma dificuldade, o mesmo desafio é visto de ângulos diferentes por cada um. Chega notícias, para mim chegam notícias todos os dias. Eu vinha com o Francisco no carro, hoje estava liberando uma pessoa só depois das 20h30, quer falar comigo. O outro queria falar comigo, a outra dependência química, dos 13 aos 25, quer conversar comigo hoje ainda. Nem que seja 22 horas, 22h30, tá bom para vocês? Como é que eu falo não? O jovem de 21 anos chegou a notícia hoje, desencarnou. 21 anos, passou mal. Aí eu respiro fundo. Não deu tempo nem de preparação para uma renovação psíquica. Prestem atenção na vida. Prestem atenção. Os valores psicossociais, os valores estruturais e educacionais precisam de serem renovados. Precisam de solenidade, precisam de seriedade, de responsabilidade. Se não for feito o trabalho pedagógico de cada um, nós em nós mesmos, não funciona. Pedagogia é matemática. Apreendeu, tem ferramentas para viver. Não aprendeu, não tem ferramentas para viver. Hoje é conclusivo. Eu trabalho com dependência química há mais de 45 anos. Eu trabalho com personalidade há 43.
química, já trabalhava, já vivia, já tinha visto. Não se enganem. Hoje é conclusivo. Muito mais conhecimento, muito mais abrangência eu posso dizer para vocês. Depois de um erro cometido, estruturado, gravado, plasmado, como diz na doutrina espírita, dificilmente a retificação é fácil. Uma casa mal construída, ela trinca, fica sujeita a ser autodemolida, não demolida. E assim é a nossa vida estrutural. O que vocês acham que é personalidade? O que vocês acham que é psiquismo? André Luiz. O que vocês acham que é cognição, condicionamento? Tudo André Luiz. Tudo está em André Luiz. O que vocês acham que é isso? E tem gente que bebe pinga, vodka, uísque. Tem gente que fuma, usa droga, as mais variadas. E tentam me convencer que é só uma pegadinha a mais ou a menos para mim. E tem gente que ainda consome programas televisivos, digitais, internet, celular, WhatsApp, os programas que chegam para mim analisar e dar parecer. Eu olho, eu trabalho com geopolítica, eu analiso geopolítica, política internacional, então eu sei o que é manipulação das massas, condicionamento, eu sei o que é um pouquinho. Aí eu assisto uma novela, pego uma novela, eu analiso o conteúdo. Eu não fico assistindo emocionalmente. Eu analiso conteúdos estruturais. Não serve. Big Brother, programas bem simplórios. Aqueles programas não alimentam a alma. Ninguém fala em Beethoven, Bach, Mozart, Liszt. Ninguém fala em música clássica, ninguém fala em concerto, ninguém fala em educação, esporte. Saúde. Vamos falar de coisas positivas e construtivas. Aí vem a renovação para vocês. A questão do erro, do desequilíbrio, aí vem desequilíbrio, vem frustração, vazio existencial, síndrome do pânico, transtorno bipolar, oscilações. Sabe por que vem, não? Vocês sabiam que o resultado das doenças? Sabe por que vem, não? Por falta de preenchimento de conteúdos nobres. Não é de graça que as doenças aparecem. Alguma pergunta? Não é de graça. As doenças aparecem pelo próprio princípio do desconhecimento do ser interno. Quando uma pessoa se desenvolve, ela desabrocha, ela abre a cognição. A cognição é a capacidade estrutural de pensar. Abre, ela expande. A aura aí, consequentemente, a aura expande. Os centros de força, os plexos funcionam todos bem. Todos. Todos os centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, mesentérico e básico, né? Tem todos esses. Lei de causa, lei de ação. Duas bases que eu utilizo. Não tem castigo, não tem o castigo de Deus. Aliás, isso precisa ser retificado. Vocês querem renovação ou não? Vocês querem ser felizes ou não? Sim ou não? O que é felicidade? Vai, meu mestre, arrisca. O que é felicidade? O que leva à felicidade, então? Vai. Autoconhecimento. É o autoconhecimento. Quando um profissional que não desenvolve ferramentas, ele não aplica as ferramentas no bem, com esmero, com precisão, com eficiência, com esmero. Não aplica. A lei de causa e efeito é saber. Simples assim. Nós reencarnamos para quê? Para progredir. Saber quem somos. Para saber, mas para aprender, pensar. Aprender a plantar. Ora, temos inteligência emocional, temos saúde, boa vontade, dedicação, planta. É só plantar. Não ficar com as mãozinhas esticadas, como nos ensinaram, com uma canequinha, ou então com uma panelinha, ou então as mãos esticadas, esperando o milagre. Milagre existe ou não?
Sim ou não? Não. Só o silêncio, meu Deus. Existe o milagre ou não? Não. Não, eu quero saber aí para trás. Existe milagre? Não. Mas nos fizeram acreditar que sim. Acreditar em milagre, sabe o que significa? Ficar esperando alguém fazer alguma coisa por... Criar, e é assim criou em nós uma codependência dos santos e assim por diante. Codependência. Somos frutos da nossa somos frutos da nossa forma de pensar. Porque, na realidade, se nós somos fruto da nossa forma de pensar, se a gente criar barreiras ou uma prisão mental, a gente pensa de forma negativa. Pensa de forma positiva, vocês mudam o rumo da vida de vocês. Pensa de forma construtiva, vocês mudam o itinerário. É uma questão de pensar. Por isso que pensamento é tão obstruído num sistema. Os grandes ditadores, as grandes dinastias. Ou vocês acham que é pecado falar sobre isso? O Império Otomano, Império Inca, Império Romano, só briga. Quem pesquisa essas coisas como nós, né? Mergulhamos. Só poder. Destruição e poder. Vocês não têm ideia a humanidade como vem desde lá de trás. Você está tapeando por causa do poder, por causa do ouro. Deixe de ser ingênuos, crianças. Deixe de ser ingênuos. Vocês acham que Deus é o quê? Tem um pouquinho de água. Deus é o quê? Ai, como a gente se coça quando começa a falar essas coisas de questionamentos. Deus é o quê? Deram para nós um ser humano. Não é humano. Deus não é humano. Obrigado. Nós não paramos para pensar porque disseram para nós que era pecado pensar essas coisas, não é? Deus castiga. Estou falando baixo? Deus castiga. Não ensinaram para a gente, nós somos crianças criadas com... E o medo, o que ele faz? Ele inibe, ele fecha, ele paralisa, ele não faz a pessoa, proíbe a pessoa de pensar. Pensar é tudo no espírito encarnado, para a doutrina espírita. Foi que o André Luiz aprendeu. André Luiz aprendeu a pensar. Doutor, médico, eminente, inteligente, habilidoso, conhecedor. Da mesma forma, vocês não se enganem. Eu assumo a responsabilidade. Se eu levar vocês ao erro, eu vou para o umbral com o erro de vocês, tá bom? Combinado? Não tenham medo. Vocês querem renovação? A renovação, esse tema que é tão importante. Renovação significa parar para pensar sobre coisas possíveis, novas, diferentes. Parem. A doutrina espírita, ela é libertadora, ela não aprisiona. Doutrinas que aprisionam não são construtivas, com todo o respeito que nós temos dentro do nosso olhar. A doutrina espírita, ela liberta o pensamento para que vocês ajam, vocês plantem, colham e aprendam um termo que é muito conhecido, atos de fraternidade, que significa dar o melhor de vocês. Agora, até aqui tudo bem. Mas na hora que vocês saírem lá fora, como é que fica? O mundo está acirrado, está dividido, está competitivo, está cheio de divisões. Como é que eu vou agir? Eu vou agir com coragem, gentileza, educação. Acima de tudo, eu posso, quero e sou capaz. Pelo menos eu. E você, Cris? E você, Juliana, Paulo, Pedro, Luiz, Carlos? Vocês trabalham, vocês ralam para sustentar, nós temos despesas, tudo. Vivemos uma vida comum.
Mas na hora de viver nós temos que aprender a trazer resultados bons. Canso de orientar pelo WhatsApp, canso de atender pelo WhatsApp, gente com dificuldades, deficiências, desequilíbrios. Eu falo, o quê? Ninguém falou nada para você? Acorda, se liberta. A libertação significa pensar. Pensem. Você quer um tesouro maior do que o pensamento? Diz que Deus, fica com Deus, dorme com Deus, levanta com Deus. Eu não falo mais isso. Eu falo, faça, corra atrás, levante, acorde, doe, seja fraternal. Coisas do dia a dia, coisas do nós humanos. Nós vamos para a feira, vamos para o supermercado. É ou não é? Sim ou não? Sim. Vocês não têm conta para pagar, não? Nossa, sim. Nós somos humanos, gente. Os grandes musicistas, eu recebo todo dia uma música clássica, todos os dias tem um intercâmbio de música clássica. Eu escuto uma música clássica todo dia. Liszt, Beethoven, Bach, que mais? Puxa, tem tanta gente boa que me falhou, eu estou em outra. Eles sofreram, comeram pão que o diabo amassou na história deles pessoais. Todos. Mozart, sabe quantos anos Mozart desencarnou? Chuta. Alguém sabe? Parece que 25, 26 anos. Muito jovem. Jovem. Pneumonia, se não me engano. Às vezes eu me pergunto se eles contavam o tempo como nós, né? Porque eles faziam tantas coisas em tão pouco tempo, né? Eles viviam para a música, eles estavam conectados com um plano espiritual superior. Mas eram pessoas que sofriam, gente. Hoje eu recebi uma musicista alemã. Eu recebo todos os dias, vocês não têm ideia. Eu entro no trem, quando eu entro no trem, vocês pensam que eu fico fazendo moscando? Eu tenho umas 30 músicas, eu ponho a música e fico lá. E venho descobrindo sozinho que nós podemos neutralizar campo de vibração com música. Está lá o bestão dentro do trem, com cara de paisagem, nem aí. Vibrando positivo para todos e contaminando todos os meus irmãos. Com o meu positivo. É o que eu posso dar. Não vou entrar na pilha. Vocês acham que a vida é fácil? Aqueles que pegam um trem, que ralaram o dia inteiro, acordaram cedo, carregaram marmita para economizar o vale-refeição, para virar compra do mês. Vocês têm que ser realistas. Difícil a vida, mas nobre quando ela é solene. Então, renovação significa ação. Renovação significa plantio, dedicação, marmita, trabalho, tudo isso. Eu não recomendo. A minha profissão ela é nobre, ela é altamente nobre. Nós trabalhamos com personalidade. E eu posso dizer para vocês, não projete a mente de vocês com excesso de vaidade. Não projete vocês com excesso de fantasias que vocês não vão ser nunca. Não substitua o ser real que vocês representam por uma pseudo-personalidade que não é vocês. Senão vocês vão viver uma coisa chamada animismo, sabia? Um dos maiores problemas do ser humano na reencarnação qual é? A obsessão ou a auto-obsessão? Oi? A auto-obsessão, substituição de personalidade do passado pelo que não foi no presente. Vocês vão aprender. Alguém aqui fez curso mediúnico? Alguém já fez aqui dentro ou não? Façam. Aprendam. Tem que fazer. Saber o que é animismo? Canso de pegar a personalidade da pessoa projetando, tentando renovar. Ela fala, mas eu não sou isso, não gosto de ser isso. Eu queria ser. Isso é auto-obsessão, você está projetando uma personalidade do passado no presente. Gente, a reencarnação significa várias personalidades numa só hoje. A gente lembra do passado no presente. Ai, como é fácil viver, vocês não têm ideia. A retificação de personalidade, vocês não têm ideia. O trabalho que dá. Por isso que eu não recomendo e não recomendo para vocês. Tenham uma vida saudável. Eu não estou vendo que horas são, hein? Por causa da luz. Você vê para mim, Luiz. 8h05. É até 15, né, que você falou? Até 15. Eu preciso ter um cronômetro para me basear. Que eu não vejo por causa da luz.
Fala. Quando for 8h30 da manhã, você me avisa, tá bom? Obrigado, Luísa. Você é um anjo. Então, assim, dá tempo, né, Luísa? Poxa, não é muito, né? Bom, então vocês estão entendendo? Se vocês não acordarem, vão ler. Vão preencher o tempo de vocês, em vez de vocês preencher o tempo com vazio, com coisas banais, distrair a cabeça. Eu estou 50 anos aprendendo sem ter tempo de distrair a cabeça, sabe, distração. Tem lazer, tem uma praia, tem bike. Né? Amanhã, sabe onde eu estou amanhã, às 7 horas da manhã? Não. Adivinha. Quem adivinhar vai ganhar 5 bônus espirituais. Não adivinha, vocês não vão adivinhar. Estou fazendo hidroginástica, depois alongamento. Viu? Vocês babarem assim, falando. Eu faço natação hoje, 1 ano e meio. Sabe por quê? Porque tem que dar tempo da gente se cuidar, da gente não beber, não fumar. A gente tem que combater o ostracismo, combater o ostracismo da idade, do medo, da vergonha, da inércia, da falta de vontade. Estimular neurônios. Eu não sei quanto tempo eu fico encarnado. Ninguém sabe. Façam alguma coisa por vocês. Melhor que aquilo que o sistema está dando para vocês. Saiam da televisão. Assistam programas nobres. Mas não assistam, escolham. Mas não fiquem assistindo programas que injetam uma matéria-prima na mente de vocês, condicionada, nefasta, baixa. Tipo Big Brother e outros programas. Isso é combater o negativismo. É a linguagem moderna da renovação. Aí eu me renovo. Eu sou especialista na área de comportamento. Eu faço identificação de linguagem hoje. Eu percebo as coisas dentro de uma linguagem. Pra você ter ideia. Cuidado com o sistema que vocês vivem. Vai andar, praticar esporte, ser positivo, construir. Vocês estão resolvendo a vida de vocês, estão ajudando vocês a desenvolver um princípio lógico e uma preparação profunda para desenvolver a mediunidade. Mediunidade, vocês acham que se desenvolve como? Dando passe só? Vocês acham? Passe é um exercício. Vocês acham que como se desenvolve mediunidade? Desenvolvendo a cognição. Com leitura, curso, leitura da doutrina espírita. Alguém já ouviu falar de Rudolf Steiner? Alguém já ouviu falar da antroposofia? Sim, sim. Oh, meu Deus, o homem era espírita, mais do que vocês imaginam. Uma linguagem própria maravilhosa. Antroposofia. Leiam. Rosa Cruz também tem uma linguagem profunda. E outras doutrinas que são positivas e construtivas. Vocês não querem a libertação, vocês não querem equilíbrio? O equilíbrio só se adquire com crescimento, evolução. Senão não tem crescimento. Só trabalhar, estudar, casar, ter filhos, ir para a feira, supermercado, não dá equilíbrio. Vocês não pediram para reencarnar? Vocês não lembram? Agora ninguém lembra. Todos nós queríamos reencarnar. Agora é hora de dar conta do recado. Estou ralando que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Quanto mais a gente cresce e aprende, mais a gente surge de trabalho. Luísa, você me arrumou uma encrenca quando você falou para mim reencarnar, lembra? Foi você. Foi você. Não foi a Luísa. Fui eu. Vocês estão entendendo, gente? Responsabilidade, como a gente faz, né, Cris? Responsabilidade se faz no dia a dia. Sejam simples, simplifiquem. Excesso de vaidade não leva a nada, nada. A vaidade de cuidados são altamente positivas e construtivas. Mas excesso de vaidade, cirurgia plástica, trâmites, cuidado com essa montoeira de coisas que eu frequento a área médica, eu sei a quantidade de problemas, eu trabalho com tráfico de droga. Vocês não têm ideia como é que é isso. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia a hipocrisia, o cinismo. Vocês não têm ideia.
O que foi que vocês estão rindo, vocês dois? Você não trabalha com tráfico? Trabalho com tráfico, estou lá no meio. Eu não... Olha, eu trabalho com tráfico, eu estou no meio. Só que eu fui obrigado a estar lá dentro para aprender. É esse tipo de droga que a gente está pensando. Filtrado. Vocês não têm ideia. Aprendendo a analisar personalidades. No íntimo, a ignorância. Tive que me especializar. Tive que me especializar em identificação da própria ignorância, maldade. A ignorância dos seres que fazem isso. Vocês não têm ideia. Aí eu comecei a entender o plano espiritual, trevas, umbral. Agora eu entendo melhor, eu entendo um pouquinho melhor. Política, eu trabalhei com política nos anos 2003, 4, 5, 6. Trabalhei dentro da Secretaria da Habitação, com vários casos. Vocês não têm ideia. Como é que uma pessoa pode se renovar com a abastança de dinheiro ilícito? Eu vi isso, sei como que funciona isso. Acordem, valorizem a vida de vocês, amplifiquem. Saiam daqui, amanhã, no dia a dia, vão botar a mão no livro, no trabalho, no desenvolvimento, cada um na sua individualidade, nas suas dificuldades, mas façam, enquanto vocês têm juventude, cognição e neurônio, enquanto tem leis que funcionem. Vocês não têm ideia o quanto a gente já tem que amadurecer para poder aprender. Quanto? Todos nós. E hoje o universo, vocês não verem, Ucrânia, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Coreia do Norte, Coreia do Sul, todos esses países, África, continente africano. Vocês não têm ideia, a pobreza e a miséria. Vocês não têm ideia da extensão das coisas. Acordem no universo de vocês. Hoje, e uma última recomendação, pode falar. Mais 5 minutos. Da manhã, você falou? 5 minutos. Eu passo rápido, né? Vocês não têm ideia como eu trabalho com coisas e a gente traz informações superficiais para vocês. Cuidado com a vida. Cuidados. Muitos cuidados. As moças, os rapazes, os jovens que estão vindo agora, cuidado com as propostas, que elas são subjetivas, linguagem subjetiva, linguagem subliminar. Tem tudo isso. Cristo não foi poupado, quem dirá nós. Cuidem-se. Os poderes que estão distribuídos, tem muita coisa que nós desconhecemos. Muita coisa. A nova ordem mundial, tem coisas que nem chegam para nós. Cuide da vida de vocês espirituais. Sejam simples, coisa que eu estou fazendo hoje. Solenidade. Optei pela solenidade. Por mais conhecimento que a gente amplifique, optei pelo mais simples. Vibrar pelo planeta todos os dias, às 18 horas. Das 18 às 18h30. Colaborando com a energia crística no planeta. Pedindo para o planeta união, paz e união. Enquanto eles estão se pegando acirrado com as metralhadoras, fuzis, encapuçados, nós estamos vibrando pelo planeta. A nova ordem crística. Os espíritos superiores não têm um movimento ríspido, violento, nenhum, eles só vibram. Para que a redenção do planeta se faça, para que a renovação se faça. E a renovação começa em nós. Cada um de nós tem que fazer um pouquinho para que a somatória das vibrações, o poder das vibrações, chegue no Oriente Médio, nesses países, Venezuela e outros países subjugados. Vocês pensam que é fácil ter família nesses lugares? Rússia, não é fácil. Nicarágua, não. Quando você diz isso assim, renove-se, você der essa pontada assim, aqui, você quer dizer que então a renovação ela se dá de dentro para fora? Tudo é de dentro para fora. Tudo!
Eu uso esse termo lá fora. Então, se eu quero renovar o mundo, eu tenho que renovar. Condição sine qua non para você perceber a intenção dos espíritos superiores. Se você não entrar em sintonia com os espíritos superiores, você não vai entender o planeta, porque você até vai ali, mas quando você entra em contato com as diferenças no plano material, você sente raiva, você entra em rota de colisão com os seus irmãos. Você tem que ter cognição, você tem que ter pré, antes, paro. Quem não tem preparo, vibra. Não fala, mas vibra. Nós temos que estar isentos da vibração negativa um dia. Solenidade. Não esqueça, valorize a vida, cresçam, desenvolvam a vida de vocês com maior amplitude. Abrace a vida de vocês. Solenidade, porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Muita paz a todos.